Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais essa apostila, Administração da Produção. Boa noite, Andriele, Alana, Antônio, Christopher, Débora, Diego, Elisandra e todos os alunos que estão com a gente aí. Uma boa noite a todos. E vamos para mais uma unidade. Então já está na hora. O pessoal vai chegando devagarinho e assim a gente já vai arrumando aqui. Vocês estão me ouvindo? Legal? Me vendo bem a tela aí? Tudo tranquilo? Vou diminuir aqui, como sempre, fazer o slide. Então, administração da produção, a unidade 3. E aqui a gente vai trabalhar, vamos começar então com o tópico 1, que é os fundamentos do planejamento da produção. Tópico 2 a gente vai ver o estudo da capacidade. O tópico 3 já vai estar mais relacionada com ERP, que é Enterprise, resolução de planejamento, resumindo isso. O tópico 4 é a teoria das restrições. E o último, que é o tópico 5, ele já vem mais na produção enxuta, sem desperdício, todo aquele sistema ideal para a empresa. Então, tópico 1, fundamentos do planejamento da produção. Resumindo, a gente sabe que é um dos pontos mais complexos do sistema da produção ou do sistema produtivo. Ele é quem vai definir o que vai ser colocado em prática na empresa ou ainda nas operações, pelo todo o planejamento. Para entender um pouco melhor o que a gente vai falar, a gente tem que conhecer um pouco de alguns tópicos. Então a gente vai começar a ver a missão desse planejamento do controle, como que ele funciona. É o mais conhecido como o PCP, que é o planejamento e o controle da produção. Então é uma área que tem como missão equilibrar os interesses tanto da demanda quanto da oferta, como a gente já viu nas outras unidades, de uma organização. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter uma programação, um planejamento mais estruturado. Essa área de produção, juntamente com a área comercial das empresas, eles conseguem ter uma visão melhor, foco os clientes, sempre buscar produzir produtos talvez diferentes, atenda às necessidades dos clientes tão exigentes hoje em dia, e assim eles possam deixar os clientes bem felizes com as suas satisfações, com os seus bons feedbacks. Então por isso que é importante ter esse equilíbrio de interesses. Eu vou trazendo também um Único que vai colaborando com a gente. Então, tanto as empresas quanto os clientes, bem como na oferta e na demanda, um foco no que foi planejado pela empresa sobre as estratégias. Porque caso haja algum tipo de desvio, os gestores eles possam agir corretivamente para conseguir estancar essa sangria. Uma produção que está indo em grande escala e vindo com defeito, ou ainda não é o que o cliente está querendo hoje, nesse momento, então já está fazendo a produção já contando com venda e está diminuindo, está entrando outro produto. Então o gestor ele tem que observar esse ponto, que vai trazendo uma visão diferenciada. Assim eu vou trazendo até uma figura para a gente dar uma olhada desse PCP, que é a missão do planejamento. Sim, dá para a gente dar uma olhada, a área comercial e a área de produção, porque os dois andam juntos. Nesse raciocínio, a gente não tem muita ideia do que vai acontecer no futuro, acerto de 100%, o que vai vir pela frente, quantos temos que produzir, ou ainda adivinhar quando a gente vai ter que produzir dentro desse montante. Muitas outras coisas podem gerar essas dúvidas que o gestor tem. Geralmente ele se baseia nos anos anteriores para ele poder ter uma ideia do que ele deve comprar ou que ele deve se planejar e fazer todo aquele esquema estratégico de vendas, de atender o cliente, para imaginar o que vai acontecer no futuro da empresa. Então essa é a questão, para ele não ter uma errada de compra de produtos, de matéria-prima em grande quantidade ou ainda faltando. Assim ele consegue ter alguns parâmetros mais assertivos. Tem duas palavras fundamentais para resumir isso tudo para o planejamento, como a predição. É o processo que determina os acontecimentos futuros baseado em dados que a empresa gera. Uma metodologia
de trabalho mais clara, e a outra seria a previsão, que esse já é mais tranquilo da gente entender, ele é baseado nos modelos estatísticos, já com os software que faz essa programação, essa visualização de tudo que ocorre, né, subjetivos, apoiados na metodologia que a empresa fez, metodologia de trabalho clara e previamente definida já pela estratégia da empresa. Então fica tudo mais claro para que isso ocorra. Assim a gente vai vendo algumas coisas referentes às incertezas envolvidas, como as previsões do futuro, os fatores que estão fora do nosso controle, como as incertezas do funcionamento de diferentes níveis de riscos no fornecimento que pode acontecer, as incertezas também particularmente da demanda. Como exemplo, a gente pode dar a utilização de uma lanchonete, ele não tem como saber quantas pessoas ou mesmo o que vão pedir para eles consumirem. Então, como que eles vão ter essa logística para ter esse estoque para poder atender todos? Menos uma ideia do que foi vendido na semana anterior, e assim ele compra aquela quantidade esperando aquele mesmo movimento. Mas isso pode dar muitas diferenças. E temos a demanda independente, um supermercado, que as pessoas não precisam dizer antecipadamente para a empresa o que eles pretendem comprar. O mercado já tem um estoque em prateleira e também no seu depósito. E a demanda independente, que funciona um pouco diferente. Ela já é mais associada aos clientes, às decisões, independe dos interesses da empresa. Então, seja a necessidade. E a demanda dependente, nesse caso, a montadora de automóveis, ela sabe mais ou menos ter uma previsão de quantos carros ela vai produzir, qual vai ser a quantidade, por exemplo, que ela vai colocar nesses carros de pneus. Então ela já vai saber que cada carro ela tem que encomendar 5 pares de pneus, contando aí com o step. Então assim ela consegue já ter uma ideia de quais são os componentes, acessórios que vão participar dessa montagem do veículo. E assim a gente vai vendo um pouquinho sobre as respostas da demanda. Vai depender muito do perfil da demanda para gerir esse processo produtivo. Exemplo também a demanda dependente. Pode comparar os recursos contra o pedido. Esse exemplo de uma construtora que só pode iniciar esse planejamento da obra só depois que o cliente ter feito um pedido. Já está reservado, por exemplo, na planta, o apartamento dos sonhos dele. Aí sim que ele vai começar a fazer o andamento. Ainda pode também fazer contra o pedido, que aí já funciona um pouquinho diferente. Algumas operações nesse contexto ele tem uma certa capacidade de previsão do que vai acontecer. Ele pode ter um certo estoque já, principalmente recursos transformadores, que já vão ser transformados. Aqui trazendo outro exemplo, como a indústria de fios de algodão. Até ela pode não ter uma previsão exata de quanto ela vai vender, mas ela conhece os momentos sazonais dessa plantação, quando é que a época ela é produzida e o tipo de estoque, ou seja, a falta do produto no mercado. Por isso que vale a pena muitas vezes encher os estoques, porque pode acontecer da plantação do algodão não ser muito boa no geral, acabar tendo um valor agregado muito alto, porque tem aquela questão da oferta e da procura. Se não tem oferta, eles vão ficar muito caros para quem vai precisar, para quem tem a necessidade dele. Então, de repente, você vai se prevenir, já ter um certo estoque dele, porque você sabe que se a safra não for boa, quer dizer, não vai ter oferta e a demanda é alta, então você já está tranquilo, você não vai ficar pagando o preço que o mercado disponibiliza para você, porque você já tem um certo estoque. Mas isso depende muito dos produtos. Outro exemplo que a gente pode trazer é fazer o contra-estoque e montar contra o pedido, uma interação entre esses dois. Geralmente é muito utilizado quando os itens são mais diferentes, mas os componentes entre eles são bem comuns. Exemplo que a gente pode trazer, uma indústria de automóveis tem vários modelos de carro que pode usar o mesmo motor, pode usar o mesmo chassi, os mesmos rolamentos. Pode ser que você vai fabricar vários modelos, mas que vão usar os mesmos componentes. Para fazer esses estoques, o produto é produzido independente do pedido, excesso da demanda, falta de informações,
ou para baixar talvez o custo que a empresa tem. Exemplo também, uma construtora ela pode lançar um prédio no mercado, né, sem ter pedidos. Por exemplo, eu vou construir e depois eu vou deixar ele para venda. Pode fazer isso? Claro que pode. Posso, por exemplo, comprar um terreno e colocar o prédio à venda na planta ainda sem começar a construir. Posso fazer isso também? Claro que pode. Tem as duas modalidades que depende muito da estratégia do empreendedor para que isso ocorra. Então, cada opção feita pela empresa depende dos gestores, deles poderem fazer a escolha certa, levando em conta algumas coisas como o perfil do cliente ou dos riscos que ele pretende assumir, como o impacto na percepção do tempo da demora, que isso pode ocorrer, por exemplo, na construção de um prédio, é uma coisa demorada, não é para ontem. E claro também como o mercado está aquecido, o tempo do processo também, tempo de demora ou de espera que o cliente pode ter. Então não depende só da demanda, depende ainda das condições que ele oferta para esse mercado, ou do ciclo necessário para que isso ocorra, o ciclo de recursos que vão determinar como que a entrega desse produto ao cliente vai acontecer, vai ser daqui a 1 ano, vai ser daqui a 2 anos, começou a pagar agora, mas o nosso projeto dentro do contrato está para entrega daqui a 5 anos, porque eu vendi o prédio ainda na planta, então não tem nada ainda, só tem o terreno. Ou ainda tem a outra visão do prédio construído, na hora que o cara fechar ele já pode se mudar para dentro, o prédio já está pronto, então ele só tem que começar a pagar as prestações. Talvez o que vai dar diferença para o cliente nessa colocação? O que está pronto, talvez ele seja num valor mais caro, 30% no mesmo modelo do que o outro que está na planta. Então essa é a diferença, porque ele já vai pagar a primeira e já vai entrar para dentro da sua casa. O outro não, ele vai pagar a primeira e esperar 5 anos para poder entrar na casa dele, ou seja, ele vai continuar pagando aluguel. Tem toda uma logística também que depende do bolso do cliente. Então uma solução é ter um certo estoque com a intenção de atender esses pedidos do cliente o mais rápido possível. Porém, isso pode elevar os custos de armazenagem desse produto. E a gente deu algumas comparações de um prédio, mas pode ser de um produto também, de safra, de agrotóxico, de várias outras coisas relacionadas. Assim a gente vai trazendo a relação entre o tempo e o processo, que é a percepção da demora, para o cliente, para a gente ter uma ideia de uma imagem aqui que ele traz certinho, fazer para o estoque, fazer para o pedido. Então ele traz mais ou menos resumido o que a gente veio falando, e assim a gente vai trazendo as atividades de planejamento e controle. Então a gente vai ver outra imagem também que ele traz as atividades desse PCP, como vai ser esse funcionamento nessa questão aqui, como fazer as atividades, se elas estão conforme o planejado, ou quando é que a gente vai iniciar, em que ordem isso vai seguir. Então depende tudo de muita coisa, não é uma coisa tão fácil. E já falando um pouco agora sobre os carregamentos, que seria já relacionado ao tempo que essas operações teriam disponível para produção. Assim, cabe ao gestor de produção tentar reduzir no maior tempo operacional possível para que consiga entregar mais rápido, o cliente fica satisfeito e também o gestor satisfeito, porque quando o cliente fica satisfeito, quer dizer, eles também estão recebendo por isso. Então de repente o gestor vai lá, faz um prédio para revenda, mas aí esse prédio demora 1 ano para começar a vender os primeiros imóveis, os primeiros apartamentos, 2 anos, 3 anos, pô, às vezes ele está 10 anos lá e ainda não vendeu tudo. Aí já não é muito negócio para a empresa. Então por isso que às vezes vender na planta é mais negócio. Pô, só vou começar a construir mesmo quando eu vender 100%. Pode estar no contrato isso também. Uma questão de visão. E assim a gente vai trazendo outra imagem também da redução do tempo disponível para o tempo operacional útil que a empresa tem. Aqui também vou trazendo uma imagem para vocês poderem visualizar melhor. E aqui a gente vai ver as perdas, os equipamentos, falhas de quebra, todas essas questões que podem ocorrer durante esse planejamento. Resumindo, o carregamento é a definição da capacidade dessas operações, que pode ser finito, que é quando tem um limite de capacidade por restrições físicas ou mesmo por interesse da organização. Exemplo, o avião, que já fica mais
restrito no número de assentos disponíveis, não adianta nada eu querer lotar que nem o metrô, que nem o ônibus, que não vai. Então tem que ser uma coisa mais limitada, ele tem um limite definido, não é necessário limitar nada, ou ainda é totalmente inaceitável em algumas situações, mesmo que seja num parâmetro infinito, o número de atendimento no pronto-socorro. Pô, se vier a galera tem que continuar atendendo até esgotar, e se esgotar vai para outro hospital e tem que ser atendido. Então tem alguns casos que a gente tem que avaliar. E assim a gente vai vendo um pouco sobre esse tal de sequenciamento, que são as necessidades dos clientes que vão ser atendidos pela essa empresa. De acordo com os critérios de sequenciamento, podemos usar diversos critérios, como o de restrição física, que é o material já processado, como tingimento de tecidos, que a gente vai ver que tem tons mais claros ou mais escuros para evitar algumas manchas. Então já são umas estratégias. Tem a prioridade do consumidor, o cliente mais importante ou alguém que esteja ofendido, ele pode ser atendido antes que os outros em funções de interesse que a empresa tem. Exemplo, os bancos priorizam os grandes clientes que têm um poder aquisitivo maior, ou ainda o da terceira idade, já tem toda aquela segmentação já com o banco, aquela união. E o outro também que a gente pode trazer é a data prometida, que aí a gente já está falando de os pedidos são aí processados nas ordens da data de entrega, melhorando a confiabilidade da entrega. Então ela passa uma imagem mais positiva para o cliente, cumprindo as promessas feitas ao negociar. E o LIFO, muito utilizado em questões mais práticas como os carregamentos, caminhões de entrega, onde a última carga colocada no caminhão, geralmente elas são as primeiras a serem entregues. Então toda uma questão de logística, de organização dentro desse caminhão, porque as últimas serão as primeiras. Quer dizer, eu carreguei tudo na frente, o que vai ser o último que eu vou entregar. E o último que eu coloquei dentro do caminhão, quer dizer, é o primeiro lugar que eu vou passar. Então quando eu abrir a porta, ele já está ali. E assim é toda aquela logística que eles vão fazendo, tanto na rota quanto no carregamento. E a operação mais longa é aquela ideal para manter as altas produtividades dessas operações. E claro, as curtas, as mais curtas, já são mais ideal para as empresas com problemas de fluxo de caixa, né? Ela pode ser concluída rapidamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a programação, e ela demonstra os cronogramas mais detalhados da empresa, onde começa ou onde termina essas operações. Normalmente elas são associadas a produtos mais complexos, né, como operações bastante variáveis dentro desse mix de produtos que a empresa tem. E assim a gente vai trazendo, falando um pouco sobre a complexibilidade ou sobre a complexidade que leva a acontecer erros de programação, principalmente em atividades sem o auxílio de computadores, geralmente ainda feito em caderninho, ou o pessoal gravando de memória. Isso dá bastante erro, principalmente na parte de comunicação comunicativa. Esses erros normalmente e faz acontecer atrito entre esses clientes e fornecedores, porque promete uma coisa, mas ele falou com um funcionário e esse funcionário que ficou responsável de passar pelo setor de execução não passou, porque ele tinha um horário para trabalhar e ele saía estar em casa naquele tal horário, mas ele não especificou para o pessoal da logística, da entrega do caminhão, então eles nem estavam sabendo e foram lá entregar e não tinha ninguém em casa, trouxe o produto de volta e o cara precisava para ontem. Pode ocorrer várias coisas dentro dessa colocação. Então a programação ela costuma ter dois padrões, que seria a programação para frente, que ela inicia o trabalho assim que ela chega, e a programação para trás, que ela inicia o trabalho no último momento possível, sem comprometer o prazo de entrega. Tudo isso é uma questão muito organizacional. Por exemplo, vocês imaginem a logística que o correio tem para poder fazer toda essa demanda em escala de entrega de produtos no estado inteiro ou numa cidade inteira. Tem que ter toda uma programação, porque eles têm que também ter a parte do combustível, da entrega, da rapidez, de poder ter um trabalho bem eficiente.
Então, para isso tudo acontecer, é tudo muito, muito regulado mesmo. Nesse quadro que eu vou trazer para vocês, dá para a gente ver uma comparação entre essas duas modalidades dos mesmos serviços, ou o processamento, que tem uma folga de 2 horas em relação ao prazo de entrega. Então, por que tem uma folga? É melhor você falar que vai entregar, por exemplo, se é meio-dia, eu vou entregar na sua casa às 3 horas da tarde, aí você já entrega uma, tem 2 horas de folga ali, bem tranquilo. A sua programação é para entregar uma, mas você fala 2 horas a mais para o cliente ficar satisfeito. Essa é toda a colocação de programação de estratégia que a empresa pode fazer. Aqui dá para a gente ter uma ideia dessas comparações de horas. Então ela vem trazendo a diferenciação das programações para frente ou para trás, depende muito da colocação, e aqui eu trouxe os inícios de cada uma delas para a gente poder ter uma ideia melhor. E assim vamos trazendo o controle. O controle ele surge através de sistemas de planejamento. Tem 2 ferramentas muito conhecidas, que uma é o controle empurrado, que são acionados em todas as áreas centrais que coordenam as atividades organizacionais. Já o segundo, que é o controle puxado, ele elimina os desperdícios por produção em exagero que a empresa pode, em excesso que a empresa pode ter. Então aqui dá para a gente ter uma ideia melhor nessa imagem da comparação entre esses controles empurrados e os controles puxados. Então, unidade 2, estudo da capacidade. Então, a gente sabe que a falta de capacidade produtiva pode nos levar à perda dos negócios, de clientes, ou mesmo da capacidade em excesso. Ela pode acarretar em custos desnecessários com a produção ou com as logísticas. Depende muito de como vai ser o planejamento desse gestor. Então vamos definir o que vem ser capacidade, para que a gente não confunda a capacidade com o volume de produção. A gente tem que separar elas. Exemplo que a gente pode trazer é de uma padaria. Então essa padaria ela tem condições de entregar um volume de 5.000 pãozinhos por dia. Porém, quanto tempo ela consegue entregar esses pãezinhos? Para encontrar, a gente precisa de uma unidade de tempo associada a esse volume, a esse montante. Então a unidade de tempo também ela pode ser chamada de capacidade. Assim eu vou trazendo também um UNI para colaborar um pouquinho com a nossa visão sobre a capacidade ou volume. Então, voltando para o exemplo da padaria, se ela tiver um forno grande, ela consiga produzir esses 5.000 pãozinhos por dia, a sua capacidade vai ser de 5.000 pãozinhos por dia. Se ela tiver 2 fornos do mesmo tamanho, ela dobra a sua capacidade. Então, se uma empresa ela precisar de 20.000 unidades, se ela tivesse 20.000 unidades para entregar de pãozinhos, seria necessário quantos dias? 4 dias para complementar ou para completar esse pedido. E a gente vai trazendo essa matemática ali em cima, dá para a gente entender um pouquinho de 5 empregados vezes a hora e o dia vezes 3, que vai dar um montante, que vai dar um total de 120 horas. Então a gente vai conseguir entender nessa montagem como que funcionaria essa capacidade. Então assim a gente vai trazendo a tipologia dessa capacidade. Então é a capacidade de produzir, ou seja, produtiva de uma operação, onde ela pode ser avaliada um comparativo entre o fato e o direito das expectativas que poderia ou deveria ser obtidos pela essa estratégia. Então, referente aos níveis de capacidade que a empresa já planejou, ou a capacidade planejada, efetiva ou ainda de produção real. Todas essas questões que a gente precisa verificar dentro dessa logística. Então vamos resumir um pouquinho cada uma dessas comparações. Então, começando com a capacidade projetada, que ela se trata da maior capacidade possível que a empresa tem, projetada, que ela se trata da capacidade teórica que a empresa tem, em teoria. Já a capacidade efetiva, a gente sabe que é possível ter um melhor resultado quando a gente trabalha abaixo do limite. A gente sabe que vai conseguir entregar, tem bastante pessoas, maquinário para produzir,
numa quantidade que é bem tranquilo de você cumprir, então, principalmente quando a gente tem a flexibilidade desses recursos. Então modifica toda a ideia. Então assim a capacidade efetiva ela se torna um percentual da capacidade projetada, mostrando que a organização espera conseguir produzir dentro desse período. Tem que levar em conta algumas coisas, como a capacidade efetiva, a capacidade projetada deduzido sobre as perdas provenientes do tempo, por exemplo, como trocas de produtos, de manutenção, o molde que vai fabricar ou produzir outro produto diferenciado, vai ter uma perda de tempo que também é computada. E o último ali é a capacidade real ou produtiva real, que se trata disso. O retrabalho consome esse tempo, ter que refazer a coisa, então ela poderia ser evitada com um programa de treinamento de pessoal. Assim, a capacidade real, a gente pode dizer que é o que realmente é possível entregar. Então essa é a capacidade que a empresa tem. Eu consigo entregar 500 pãozinhos. Então, dentro de um cenário de entrega de 20 mil pãozinhos, eu tenho então que parcelar esses 20 pãozinhos em 4 dias, para mim poder fazer a entrega de 500 pãozinhos por dia. E assim a gente vai falando um pouco sobre as etapas do planejamento da capacidade. Estabelece essa metodologia, extrair o máximo da organização. A gente vai trazendo uma imagem aqui, que é as etapas do planejamento de controle de capacidade. Dá para a gente entender um pouquinho como funciona cada uma dessas capacidades. Escolhas políticas, identificação de alternativas. Então, dentro dessas medições, vou trazendo um UNE aqui falando um pouco sobre a medição da capacidade. Para fazer essa medição, a gente precisa medir a capacidade de operação, ou por meio de produção, por meio de insumos, conforme a realidade que a empresa tem dentro de sua capacidade. E a mediação por meio da produção tem que ter um modelo da padaria, e a medição de capacidade ela pode ser por volta de 625 pãozinhos por hora, ou seja, 5.000 pãozinhos por dia. Aí dá para entender um pouquinho que em 4 dias eu conseguiria entregar esses 20.000 pãozinhos bem tranquilo. Então eu já sei que eu tenho um forno que consegue atender dentro desse prazo. Dá para a gente ver toda essa realização acontecendo. Então no quadro que eu vou trazer, apesar de manter o mesmo quadro de pessoas trabalhando na mesma quantidade de horas, dá para ver que essa mesma capacidade ela acaba aumentando a produtividade. Com as mesmas pessoas eu consigo produzir mais. Então isso tudo é uma questão de estratégia, de programação. Então aqui eu vou trazendo uma outra imagem que ele vai trazendo as ações desse mix de produtos na capacidade. O tempo de processo de horas, junto com o mix 1, mix 2, dá para a gente vendo aí como que vai funcionando cada uma dessas estratégias. Então, mediação por meio desses insumos, essa imagem, ele mostra aí a complexidade e a variedade desses produtos que a gente tem no outro cenário de um hospital. Então aqui a gente pode ver que cada paciente ele tem uma realidade diferente. É um pouco diferente lá do modelo da padaria que a gente trouxe. Então o ideal mesmo é fazer uma medição com base nos insumos. Por meio de quê? De prestação de serviço, que é isso que geralmente pronto-socorro presta para os consumidores. Então, através de leitos disponíveis, dá para você ter uma ideia. Então, lembrando, se algo não for importante e nem é muito necessário, é melhor não fazer, evitar os desperdícios desses recursos, adiar o máximo possível até calmar tudo, né? Assim eu vou trazendo outra tabela para a gente poder ter uma ideia e algumas medidas de capacidade que a gente vai ver, a parte da instituição, das medidas de capacidade que essa empresa pode ter. Então, usando medidas referente aos insumos em vários tipos de departamento. Então, a gente consegue ver como seria esse cálculo. Aqui nesses indicadores, com base nessa tipologia de capacidade, vamos trazer outro exemplo de uma fábrica de tecido, onde ela tem uma linha de produção, onde ela tem 12 máquinas com capacidade de funcionamento 24 horas por dia, ou seja, 7 dias por semana. Ela vai ter uma capacidade de produção contínua. E aqui a gente vai trazendo também uma outra tabelinha que dá para a gente ver nessa tabela os registros de produção
que nos mostra os tempos perdidos durante um determinado tempo, uma determinada semana. Então a gente vê que dentro dessa tabela traz a parte da manutenção preventiva, os tempos de 53 horas, as trocas de turno, paradas para manutenção, falhas, falta de material também de pessoal, que isso vai acontecer. Então dá para a gente perceber essas paradas demonstradas neste quadro, sendo uma única máquina. E claro, isso pode mudar de uma empresa para outra. Ali dá para a gente ver que foram perdidas 53 horas com paradas inevitáveis. Então, essas 53 horas, quanto tempo isso custaria para a empresa? Não foram desperdiçadas 44 horas com paradas inevitáveis, que não tinha como realmente você não ter essa perda de hora parada. Mas numa semana foi fabricada 3.454 metros de tecido e a capacidade projetada descontada de perdas. Então, através desse nosso cálculo, desses dados, dá para a gente calcular a utilização e a eficiência que a empresa teve durante esse processo. Então, nesse caso, a utilização nada mais é do que uma relação entre a produção real e a capacidade projetada perante esse tempo e a capacidade da empresa. Já a eficiência é a relação entre a capacidade real e a capacidade efetiva. Estou trazendo dois unis também, vai trazendo aí mais claramente sobre a utilização e a parte da eficiência. Vou trocar até um pouco de lado aqui que vai facilitar. Então, as perdas evitáveis podem trazer toda a diferença, muitas vezes destacando as habilidades do gestor, porque é ele que vai fazer toda essa programação e vai fazer uma forma disso não ocorrer com frequência, ou não ocorrer, melhor ainda, se ele tiver condições de ter essa capacidade. Assim, a gente vai falando um pouco sobre as expansões da capacidade, quando uma empresa ela cresce ou surge uma necessidade de aumentar a sua capacidade. No projeto de operação, a gente vai trazendo uma imagem para colaborar que traz um posicionamento de seus investimentos em prédios, em terrenos, ou em equipamentos, ou considerando possíveis crescimentos. Então, ter uma visão no futuro, apesar de haver outras alternativas para obter um aumento de capacidade, uma reorganização de arranjo físico da empresa, o layout, a utilização da capacidade ociosa de alguns equipamentos que ficam mais horas paradas do que funcionando, técnicas de planejamento, controle da produção, que pode criar novos ganhos para a empresa. Você fazer de repente uma terceirização, pegar algum produto de uma outra empresa que está precisando de máquinas e você oferecer esse serviço, já que você tem uma máquina que conseguiria atender esse cliente, poderia ser um cliente terceirizado da empresa, ou ainda aproveitamento dos espaços que você tem ocioso na empresa, um pátio, poderia virar um estacionamento e rotativo para uma outra empresa do lado, ou ainda pode ser espaços físicos ou mesmo de tempo para ter ali um estoque de uma outra empresa que não tem onde deixar. Então, toda essa colocação aqui, o gestor pode fazer uma certa estratégia, utilizando a eficiência. Dá para a gente ver aqui nessa imagem, a grande maioria pode ser prevista. Assim a gente vai trazendo as causas, sazonalidade, eventos que acontecem em uma determinada época da empresa numa outra imagem que a gente vai trazendo aqui. E assim a gente vai ver alguns produtos como matéria-prima, bebidas, vestuário, fogos de artifícios. Ele traz vários exemplos aqui para a gente ver. Essa situação exige diversas soluções, com a produção de estoque, horas extras, terceirização. As empresas elas precisam definir as melhores formas de lidar com essas variações da demanda, utilizando as melhores estratégias possíveis dentro da estratégia da empresa. Assim a gente vai trazendo dentro dessa estratégia uma visão também relacionada às políticas de gestão dessa capacidade. Então a gente deve adequar os níveis de capacidade, tanto da política de capacidade constante, como a de acompanhamento da demanda, do mercado e, claro, da gestão da demanda. Então, como vocês podem ver, às vezes ele fica até um pouco complexo. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas estratégias para a gente poder entender
um pouquinho aqui sobre as políticas dessa capacidade de constância, que ela nos diz que a variação da demanda ela deve ser ignorada algumas vezes e os níveis da capacidade devem ser mantidos constantemente, a produção continuar, mesmo que a demanda não ocorra. A gente vai ver aqui nessas imagens, essas aplicações da política da capacidade constante, que aí vai ter ali de manufatura, de serviço. Então a gente vai ver ali quando é uma indústria ou quando é uma loja varejista. Isso tudo depende de uma época e do seu cliente como um todo. Dá para a gente ter uma ideia melhor como funcionam essas capacidades. Então, uma indústria de alumínio, se a gente resolver parar os fornos, ela pode acabar trazendo problemas técnicos bem sérios para esses equipamentos. Uma solução mais segura seria mantê-la em funcionamento, mesmo que ela não tenha produção, porque o forno, quando para, ele acaba destemperando, pode acabar rachando quando voltar de novo, pode ficar destemperado, há alguns problemas. Então vale mais a pena você manter em funcionamento. Mesmo que para isso acaba fazendo estoque, continuar produzindo, mesmo não tendo necessidade, que pode ser utilizado no momento de alta demanda. Então, se você tiver uma condição financeira legal para que isso ocorra, você pode realmente utilizar essa estratégia. Isso também depende muito do produto que você vende. Se não for coisa da moda, tranquilo, você pode tentar fazer um certo estoque. Mesma coisa a gente pode fazer para as indústrias têxtil. A gente pode gerar alguns estoques para conseguir reduzir os níveis de investimentos em ativos como máquinas na época de maior demanda, tipo épocas bem importantes de vendas, Dia das Mães, Natal, Páscoa, tem um aquecimento muito grande. Páscoa talvez não, mas Natal e Dia das Mães é certo. Já no caso de serviço, para trazendo para um outro modelo, para uma outra visão, não dá porque não tem como a gente gerar estoque de serviço, não tem como a gente acumular isso. O importante é a empresa não correr o risco e deixar de atender alguns clientes por falta de capacidade. Tipo em alta temporada de férias, a área hoteleira, não pode faltar gente para atender. Garçom, arrumadeira, recepcionista, cara lá que faz o turismo junto com a pessoa, acompanha, tem que ter essa galera toda disponível. Outro exemplo que a gente pode trazer também é de uma loja varejista. Então vamos supor que o nível de capacidade está acima da demanda. Então estou fabricando mais do que o mercado está pedindo. Então todos os meses isso acaba criando um efeito indesejável para a empresa, porque nos traz ociosidade de mão de obra. Os vendedores acabam ociosos, né? Você tem nada para fazer e isso é custo para a empresa também. Então tem que ver essas demandas aí que às vezes é mais preferível você pagar por essa ociosidade do que perder cliente para o concorrente. Melhor você manter eles dentro da empresa sem fazer nada, atendendo um cliente esporadicamente, do que você dispensar ele e ficar sem nada. Porque quando houver uma necessidade de um cliente que pensar em alguém, pode ser que eles pensarem em vocês, mas vocês não estão atendendo, não estão fazendo a prestação desse serviço. O concorrente vai estar ligado, ele vai bancar essa ociosidade, mas também vai estar lá para quando o cliente, opa, vou pensar, vou tentar, vou querer, está lá disponível. Ele vai conseguir, assim, talvez conquistando um cliente que nem era dele. A mesma situação pode ocorrer nas redes hoteleiras, como a gente viu. Então a gente tem as indústrias que elas utilizam para explicar essas políticas da capacidade constante, o que fica mais barato para a organização, estocar ou parar os equipamentos, ou parar equipamentos que pode trazer alguns prejuízos para a empresa. Exemplo, nessa indústria têxtil que a gente estava falando, normalmente se utilizar equipamentos de operações mais simples, muitas vezes não tem a dificuldade para desligar esses equipamentos. A parte de equipamentos, quando necessários ou quando precisar reduzir essa capacidade, você só desliga, deixa ele lá e quando precisar você utiliza de novo. Tem algumas indústrias que conseguem fazer isso bem tranquilo, fábricas menores. Então, no caso dos hotéis, essas opções de reduzir essa capacidade significa indisponibilizar a mão de obra, ou seja, você tem que dispensar alguns funcionários durante um tempo, não que seja necessariamente preciso demitir. Você pode dar umas férias antecipadas, pode emprestar ele para outra empresa.
Então ele pode utilizar a baixa temporada para treinar os funcionários ou para emprestar ele para outro segmento e mesmo assim continuar com ele efetivamente, carteira assinada e tudo mais. Como vimos até agora, o aumento dessa demanda significa aumento de quadro de pessoal, então resultando em contratação de mão de obra temporária, como período de Natal, Dia das Mães, em safra. A gente vai ver que várias coisas podem ir modificando, como a imagem vai trazendo aí essa aplicação dessa política de acompanhamento da demanda. Então ela é bem flexível dependendo da época. Assim a gente vai falando sobre as políticas de gestões dessa demanda, que é quando as empresas ela tenta convencer os consumidores a consumir o seu produto, ou tentando talvez alternativas de geração de riqueza para a empresa. Exemplo que a gente pode dar, talvez mexendo no preço. A ideia é trazer mais clientes quando a gente tem um baixo consumo, ou através de preços menores, trazendo a liquidação, ou ainda através de propagandas, com o objetivo de gerir as demandas com consumidores, geralmente gerando vantagens do negócio através de propaganda, muitas vezes levando a comprar sem necessidade. Quem nunca comprou sem precisar realmente? O marketing funcionando, a propaganda. Os produtos e serviços alternativos também é uma opção. Exemplo, os hotéis, em uma baixa temporada, investirem em locação desses espaços para treinamento, para fazer seminários, para eventos, casamento, formatura. Então são várias estratégias que uma rede hoteleira pode utilizar nesse espaço. E assim, meu povo lindo, a gente vai iniciando esse tópico 3. Então a gente vai terminando o tópico 2, iniciando o tópico 3 com o RP, Enterprise Resource Planning, que é o resultado de planejamento, ou planejamento e seus resultados. Quando pensamos em planejamento, quando a gente pensa em controle da produção, logo a gente pensa como gerir tudo isso, esses volumes de informação que vão rodando em torno das empresas, do gestor, que estão circulando na empresa. Então, por isso que é necessário a gente ter uma integração dessas informações, um agrupamento único, talvez, num grande sistema disponível para todos, mesmo sabendo que não nasce pronta essa estratégia, ela pode evoluir ao longo do tempo. Assim a gente vai trazendo uma imagem que vai colaborando, esse desenvolvimento desse ERP, que é o planejamento dos recursos da empresa. Então ele fica mais claro aqui para a gente poder entender um pouquinho o que significa. RMP integrado, que é o planejamento das necessidades desses materiais, ele teve o seu nascimento lá pelos anos 60, que surgiram essas necessidades de materiais nessas organizações de indústrias fabril, digamos assim, de fabricação. Depois, pelos anos 70, com a evolução desses recursos, principalmente informatizado, aí teve a capacidade de processamento, de matemáticas, planejamento e o controle, aí já foi ficando mais complexo. Na figura que a gente vai dar uma olhada, ela mostra que o marketing nos oferece duas informações: o que foi vendido e quanto a empresa prevê vender num determinado período. Então isso serve para a gente comparar essas listas de materiais durante os anos como estoque de matéria-prima. Então assim permite a gente ver se tem necessidade mesmo, efetuar outras compras, realizar outros pedidos. Então essas informações nos mostram o que deve ser produzido. Aqui a gente vai conseguir ver legal esse planejamento. Aí diz ali a gestão da demanda pela ECRPM e dá para ver a parte da carteira de pedidos, a previsão de vendas, estoque, lista de materiais. Dá para a gente ver todo o fluxo rodando aqui nessa imagem. Por isso que é importante conhecer esses dados para a elaboração desse sistema, dessa estratégia. Assim a gente vai trazendo também uma outra ilustração que vai trazendo a parte de fatores influentes PMP, que é a carteira de pedidos, as previsões, dentro desse programa Mestre de Produção. Aí dá para a gente ir entendendo bem melhor como ele flui, e também falando sobre esses planejamentos de recurso manufaturado.
pode gerar um interesse ligado às tecnologias da informação, planejamento considerando o monitoramento de todos os recursos que a empresa tem, como manufatura, o marketing, as finanças, engenharias diversas. A intenção é que esse ciclo ele gere números financeiros, traga um lucro para a empresa. A gente tem vários benefícios nesse tipo de integração. Um desses benefícios é que nos permite corrigir vários problemas decorrentes a essa estratégia ofertada. Então, esses vários problemas oferta a possibilidade de simulação, as perguntas mais comuns ou as mais cruciais. É uma ferramenta que nos auxilia bastante dentro do planejamento em diferentes cenários que a empresa pode trazer. Então, o planejamento desses recursos, já com o uso do Kanban, algumas dessas adaptações do MRP, a gente vê que ele se transforma um pouquinho, ele passa a lidar com alguns lotes padronizados fornecidos através desse Kanban, que foi uma mudança significativa dentro desse cenário. Então, esses planejamentos envolvendo planejamentos de recursos da empresa. Um dos responsáveis pela evolução desse MRP, o 2 e o 3, trazendo vários benefícios e soluções, complementos para as empresas, como o apoio de software, de marketing, vendas. São vários benefícios, trazendo serviço de campo numa melhoria, projeto desenvolvido dos produtos com maior precisão, controle de produção, de estoque, de compras, distribuição, são vários benefícios. Ele vai além, ele vai ainda a parte de recursos humanos, financeiros, contábeis, informações em gerais. Então, praticamente, ele eliminou todas as duplicações de informações que uma empresa tem. Ela flui num sistema só, onde todos conseguem seguir a mesma vibe, a mesma visão da estratégia da empresa, permitindo que as organizações sejam integradas entre elas, estão refletindo assim nos sistemas de planejamento, de controle e, claro, no restante da organização. Tudo ser mais fluido, ser mais organizado. Resumindo, os principais benefícios pode ter uma visualidade de tudo que acontece na empresa, olha só que maravilha, gerando processo de negócio muito mais eficiente, um maior controle sobre os processos e uma melhoria contínua. Como vocês podem ver, é uma aplicabilidade difícil de implantar, mas depois de implantada, tudo isso ocorre em mil maravilhas, gerando um respeito com a comunicação com os clientes, fornecedores, parcerias, uma melhor qualidade nas informações, principalmente na integração da cadeia de suprimento. Porém, vale a gente ressaltar algumas coisas, salientar que a gente precisa observar se o software não é muito complexo, porque nem sempre o software que a gente encontra no mercado é a cara da empresa. Às vezes você vai colocar um software lá que vai ser um bicho de 7 cabeças para todo mundo. Você vai ter que demorar, sei lá, 2, 3, 4 meses para todo mundo começar a entender como funciona esse sistema. E isso vai perder tempo, vai perder dinheiro, talvez até forçar você inserir informações incorretas. Então, essa utilização incorreta que pode ocorrer pode criar falhas de projetos do software. Ele pode ser perigoso para os resultados obtidos para a empresa, porque jogou ali duplicado, jogou algo no lugar errado, passivo jogou para o ativo jogou lá para as despesas, e assim foi indo, que ele vai trazer um gráfico totalmente errôneo para eles poderem analisar e criar as estratégias. Ele pode trazer vários riscos para a empresa e o gestor ele precisa ver qual seria a forma mais certeira para a escolha do software para a empresa trabalhar. Então, na figura que a gente vai trazer agora, dá para a gente ter uma ideia de como seria uma estrutura desse ERP para a empresa. Esse software ele vai permitir que essas empresas ajustem as suas necessidades. Ele é chamado de estrutura de ERP. Então, aqui a gente vai conseguir ver dentro desse exemplo como que ele funcionaria. Toda essa colocação do software que a gente viu, onde vai gerar parte dos consumidores, distribuidora, fornecedores. Então dá para a gente ver um fluxo correndo sobre ele. Então, integrando essa rede, a gente está falando internet, que vai integrar tudo isso.
A internet que vai ser responsável de fazer toda essa conexão. Hoje é uma grande evolução do século XX, nos dias atuais. Então ele causou vários impactos fabulosos nos negócios, fundamentais, trazendo inúmeras possibilidades para as organizações, modelos mais modernos. Ele possibilita que muitas empresas elas estejam conectadas à rede mundial. Então conexões diretas com fornecedores, clientes, parceiros, processos empresariais muito mais velozes, tempo real praticamente, mas como a gente viu, dificuldades existem. Cada organização tem diferentes necessidades que precisa ser prevista nessa modelagem desse sistema. Então digamos que ele precisa estar instalado numa plataforma da própria organização. Claro que isso vai ter manutenção periódicas, vai ter que ter uma estrutura mais pesada. Então quando é na internet é tudo muito mais tranquilo. Então o gestor ele precisa ficar atento às novidades, porque a competição é crucial. Se ele não fizer, a concorrência vai fazer. Então nesse mercado, quem tiver mais atualizado vai estar mais à frente. Então, entendendo um pouco sobre essa questão da integração, o MRP são voltadas para as empresas de produção de grande porte, tem vários objetivos. Ele vai permitir o cumprimento dos prazos, principalmente entrega de pedidos, planejamento de compras de produção, só as quantidades necessárias. Assim, esse MRP ele tem como foco estratégico cumprimento dos prazos e redução dos estoques. Vão ter custos atrativos. Como a gente viu, os estoques acabam elevando os custos para as empresas. Então, ele modifica um pouco as estratégias. Assim, eu vou trazendo um pouco o único e falando um pouco sobre esses princípios e lógica desse RMP. Então, essa lógica são de produtos acabados, peças de reposição, são aquelas da demanda independente, porque a produção só é produzida conforme as necessidades dos clientes. Esse seria o ideal para o mercado. Já a demanda da matéria-prima já está mais ligada às programações de produção. São determinadas como a demanda dependente, depende muito, a demanda interna. Ela está mais baseada nos planos de vendas de operação que a empresa tem. Os sistemas de produção normalmente era dividido em 3 categorias muito conhecidas, como categorias de produção em massa, de intermitente e aquela que é unitária. Então essa produção em massa ou em larga escala, produtos padronizados, fábrica de cerveja, apesar de ter muitas variedades, tem um baixo volume, porque é tudo lata de alumínio, só vai mudar o rótulo e talvez algum cenário ali de uma cerveja mais forte, outra mais fraca, mas é tudo igual, feito da mesma matéria-prima praticamente, tanto de produto em si vai ser consumido, como a sua embalagem também. Mas resumindo, são produtos diferentes, mas que compartilham o mesmo recurso produtivos, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Tudo isso funciona como um roteiro, então a gente pode ter uma parte de ordem de produção, onde vai rolar a quantidades, operações, materiais que vão ser utilizados, devidamente discriminados, ou seja, o fluxo dos recursos como materiais, humanos, ferramentas, para que haja a manutenção da produção. Então, com os sistemas computacionais ficou muito mais fácil essas operações, para você poder monitorar, apesar de ter um aumento nos custos envolvidos para que isso ocorra, para aquisição de um software, de um hardware que realmente consiga rodar todas essas informações. Então, às vezes também pode complementar muitas dificuldades na implementação, grandes quantidades de dados que tenham que ser inseridas no sistema, dificuldades na configuração ou de treinamento dos usuários. Então, assim, esses processos de implementação, ele acaba sendo algo lento, né? Custoso, até a galera tudo pegar o ritmo para as empresas. Então, isso daí tem que ser bem avaliado também dentro desse sistema, dentro dessa configuração. Assim, esse MR, ele forma um conjunto básico de dados, como o RPI, que é o plano mestre de produção, lista de materiais e estoque, ele traz envolvendo tudo isso.
Então, dessa forma, ele consegue avaliar a carga dos centros produtivos, assegurando a viabilidade dos programas de produção, né? Fica tudo mais fácil de ser acompanhado. Como nem tudo são flores, como a gente vê, o MRP ele apresenta algumas falhas que precisa ser corrigida. Acabava que o responsável pela programação da fábrica que tinha que fazer essas manutenções. Esse sistema também não sugeria o sequenciamento das ordens. Ele acabava que essas tarefas continuavam sendo do supervisor de produção. Então nem tudo ele conseguiu resolver, como a gente pode ver. Assim eu vou trazendo uma imagem, dá para a gente ver ali a ordem de programação, como seria. Então seria o ciclo fechado de tudo isso ocorrendo. Então, para solucionar essa dificuldade, uma nova geração de MRP surgiu. Teve a incorporação dos novos conceitos, além desse RCCP e o CRP, incorporou recursos humanos na parte orçamentária, né? Então, nesse sistema foi criado especialmente para controlar o chão de fábrica, os SFS, os Flow Control, e assim a gente vai entendendo um pouquinho como eles funcionam dentro dessa colocação, trazendo uns unis para colaborar com nossa ideia. Quando vocês vão lendo aí, a gente vai trazendo uma figura que ele mostra para a gente o fluxo do modelo desse MRP2. Então aqui a gente vai ver a longo prazo, a médio, a curto prazo, como que funciona a sua execução. Então todas essas questões aqui ele vai trazendo esse fluxo mais visível. Assim a gente vai falando das necessidades de compra e de produção do MRP. Por que calcular as necessidades de materiais? Essa questão, por que a empresa precisa fazer isso? Então vamos imaginar que um pedido entra na organização, a gente não consegue atender porque ele falta um parafuso específico para completar a montagem. Então eu não consigo entregar ele enquanto essa peça não tiver à disposição da empresa. Por isso que antigamente as empresas elas tinham um estoque muito acima das necessidades, né? Para que isso não falte no almoxerifado e o produto pessoal fique parado por falta de um produto de entrega. Então o volume do consumo era baseado nessas previsões de ter um certo estoque para quando entrar o pedido não pare a produção e ela continua fluindo porque tem tudo no almoxerifado ali, um pequeno estoque. Porém nos dias de hoje isso já não vale a pena, é um pouco diferente, porque os tipos de demanda acabaram mudando. Hoje a gente vê que precisa acompanhar um fluxo diferenciado, assim visualizando a demanda independente, que é muito difícil prever com exatidão o que vai ser consumido. Por isso que a gente precisa de uma previsão, olhar o ano anterior, o mês anterior, como que funciona, o fluxo como está correndo. Exemplos são os produtos acabados. E aí a gente já tem uma demanda, ela já fica fora do controle das organizações. A gente está contando com a demanda do consumidor e o mercado está fornecendo essas informações. Então, como as condições dos concorrentes, dos preços, condições climáticas, pode ser através da moda, das condições econômicas, locais ou globais, como a gente está vendo aí, que muitas lojas, muitas cidades, dependendo do momento, por exemplo, a gente viu aí as enchentes que deu aqui no Rio Grande do Sul, tá faltando tudo, quer dizer, a demanda é total, tem demanda, mas será que eles têm capital para essa demanda? Para que eles consigam pagar um preço muito acima porque está tendo uma procura? Não, foi uma catástrofe, quer dizer, estão precisando, mas o dinheiro também no fluxo não está acontecendo. A não ser se tiver verba federal dentro desse contexto aí que vai ajudar esses municípios, né? Eu acredito que sim, né? Aí já é diferenciado, mesmo assim eles não vão pagar em cima do preço, eles vão fazer uma cotação. Tudo isso tem um sistema também para liberação, não é assim no oba-oba, tem todo um sistema. Já a demanda dependente pode ser calculada, diferente da outra, tem um planejamento, como componentes, materiais, exemplo que a gente pode trazer através de um pedido. Então o pedido está confirmado, eu já sei o que eu preciso produzir para atender esse pedido. Já está vendido, aí é mais tranquilo. Uma fábrica de bicicleta, ela recebe um pedido de 1000 bicicletas, teve uma demanda independente, então ela estava fora do controle da organização.
porque o cliente ele pode comprar de um concorrente para produzir essas bicicletas, vamos dizer que a empresa fechou o negócio, a organização ela precisa de 2.000 pneus, como a gente comparou aquele do carro lá em cima. Então a gente já tem uma ideia de quantidade de bicicleta encomendada, quantos pneus a gente vai precisar. Aí isso se transforma em uma demanda dependente. Então ela depende da quantidade de bicicleta para me poder fazer o pedido dos pneus. Beleza? Dá para a gente já intercalando um pouco as ideias. Então ela pode ser calculada com precisão sobre o controle da empresa. Aí é bem mais tranquilo para você fazer o seu pedido de insumos, né? Então nessa imagem que eu vou trazer, a gente consegue ver essas informações. Vou trazer uma outra imagem que vai colaborar. Nos modelos computacionais, consegue ver informações, registro dos documentos. Assim eu vou trazendo a estrutura de produtos de uma lapiseira, por exemplo. Agora a gente pulando para um outro setor, então dá para a gente ver ali as lapiseiras, códigos, todo esse cenário. Eu sei que a imagem ficou bem ruinzona, não deu para a gente fazê-la melhor, mas é para a gente ver mais a estrutura mesmo, né? Então ele mostra ali a quantidade de cada item para cada unidade, dá para a gente ver aí as questões sendo mais exploradas. Então a exploração das necessidades brutas, elas são de grande importância para o planejamento. O que a gente vai produzir, quando a gente vai produzir, dá para a gente ver toda essa ideia rolando na cabeça e as necessidades de materiais que a gente precisa para produzir esse material. Então, multiplicando as quantidades pelas quantidades desejadas, ou seja, vendidas para o seu cliente, para os clientes em geral. Sim, eu vou trazendo uma outra tabela que vai colaborando com essa nossa exploração das necessidades. Então, aqui a gente tem essa tabelinha, dá para a gente ter uma ideia de quantidade de produtos, quanto que vai rolar em cada uma delas. Esse escalonamento temporal desses itens, a gente tem que ter uma ideia de quando a gente deve produzir ou comprar tais itens. A gente tem que analisar, vamos comprar e já começar a produzir? Como que vai funcionar isso? Claro, tudo isso com ideia de redução de custo. A gente não deve comprar para ficar parado no estoque. Então, dentro dessa ideia, se a gente comprar muito cedo, não é uma boa ideia para a empresa. É bom a gente ter ali já a encomenda e comprando o estoque necessário para ir produzindo perante aquilo ali. Então tem um estoque de repente com uma folga de 3 dias no máximo. Aí tá show, conforme vai acabando a gente vai pedindo, que a gente já sabe o tempo de entrega, logística da coisa. Então a gente consegue ter uma margem de segurança para fazer esse planejamento e não ter um estoque. Se comprar ou produzir mais tarde, é possível a gente minimizar alguns estoques. Essa é a nossa lógica. Então, para isso, a gente precisa de informações de tempo de obtenção. Esse tempo ele pode ser tempo de processo para produzir, tempo dos itens comprados chegarem até a empresa. Então, a gente vai trazer uma outra tabela que dá para a gente ver esses tempos necessários para cada coisa. Visualizar melhor como que seria essa nossa colocação. Então, aqui essa tabela, ela traz o tempo de obtenção dessas necessidades da matéria. É muito semelhante à outra, mas dá para a gente ver essa análise referente a esses produtos. Assim eu vou trazendo um gráfico para a gente comparar, que dá para a gente ver essas ações gerenciais a serem adotadas no início de cada semana. Então, essa tabela é a representação gráfica do escalonamento do tempo que a gente fica parado em cada uma dessas partes. Então, o cálculo das necessidades líquidas a gente pode ver por aqui. Então, nessa tabela a gente nota que as quantidades calculadas não são exatamente as quantidades a serem compradas ou produzidas. Ela vai ser um pouco diferenciada conforme a necessidade da empresa. Vou trazendo uma outra tabela também, que é as ações gerenciais disparadas pela exploração das necessidades. E ela traz também a parte das ações, as lapiseiras, como a gente trouxe, a semana 10, semana 11, e assim a gente vendo os gastos e o que vai sendo liberado para a produção de cada uma delas. Muitas dessas situações que a gente está vendo acaba gerando uma necessidade de compra, por isso que é importante a gente checar o estoque somente depois das ordens serem emitidas, para que a gente consiga realmente balancear a nossa estratégia. Sim, vou trazendo uma outra tabelinha também. Ele traz a parte ali da exploração do exemplo do cálculo necessário.
né, para que isso ocorra. Claro que aqui a gente tem que lembrar que para o sucesso acontecer vai depender muito das informações, principalmente as informações registradas nos sistemas de controle, como a gente viu através do software, que é onde tem os lançamentos. Então, um lançamento errado, no estoque ou na quantidade, pode levar às falhas no abastecimento, gerando talvez atraso, descontentamento dos clientes. Pode ocorrer várias coisas negativas para as empresas. Por isso que a gente tem que treinar a pessoa muito bem que vai ficar responsável por esse parâmetro. E assim a gente vai entrando no tópico 4, ele vai trazendo a teoria das restrições. Então, falando em teoria das restrições, se a gente for ver a definição dessa palavra, restrições, é algo restrito. Então a gente pode dizer que é qualquer fato que limita o desempenho de um sistema, que restrinja o seu resultado. Então, resumindo, pode ser que a gente chegue a este resultado. Então hoje a gente consegue identificar 3 tipos de restrições mais conhecidas, que são as restrições físicas, que se trata da capacidade da máquina, da mão de obra e também da estação de trabalho. Então, escassez de materiais, quantidade, espaço, são várias coisas que complementam esse tipo de escassez. Comerciais, quando a demanda é menor que a capacidade de produção da empresa. Também pode ser a parte administrativa, que se refere às políticas, indicadores, postura, tudo isso vai englobar esse sistema. E das restrições que acabam retratando o fluxo do trabalho. Então dá para a gente entender um pouquinho como que funciona essas restrições, essas etapas. Então a administração das restrições ficou mais conhecida através do livro A Meta, um processo de melhoria contínua. Então o livro ele foi escrito num formato de romance, bem popularizado, popularizando a teoria das restrições, e assim a gente trouxe os objetivos dessa teoria, para a gente poder entender. Mas quais são os objetivos? O objetivo de uma organização empresarial bem clara, ela ganha dinheiro com isso, e para atingir esses objetivos, as empresas elas precisam observar algumas contribuições, como, sei lá, talvez o aumento dos ganhos de materiais que acabam atravessando as fábricas e vão ser vendidos, também a importância dos insumos, transformar em dinheiro, ou seja, quando é vendido esses insumos, entra o passivo para a empresa, né? Entra o dinheiro para a empresa fazer o seu giro. Reduzir os estoques, mercadoria estocada, desovar ele, tentar vender de alguma forma, com promoção, ou venda casada, ou distribuir em alguma outra parte, ele não ficar tomando espaço dentro da empresa. E claro, tentar sempre reduzir as despesas operacionais, transformando em estoque e em ganho. Essa é a ideia que toda empresa busca. Então assim a gente vai trazendo os princípios da teoria das restrições. E nós temos hoje o novo princípio que a gente vai conhecer. Eu vou trazendo uma figura para colaborar, que ela diz sobre o relacionamento entre esses recursos, o gargalo e os não gargalos. Então aqui dá para a gente entender um pouquinho. Vai ter ali parte dos recursos gargalos, recursos não gargalos e os casos 1 e 2, Y e X, para que a gente consiga ir entendendo essa analogia. Tem até o caso 3 ali da montagem, das demandas, e assim a gente consegue visualizando ela de uma melhor forma possível. Ali naquele caso 1, por exemplo, dessa figura, tudo é produzido pelo recurso X, vamos colocar assim os nomes aos bois, e é entregue aos recursos Y, ele vai fazendo toda essa transitória, porém vai precisar 75% do tempo dos funcionários da máquina da empresa. Assim, ela está operando com a ociosidade, ou seja, o recurso X ele não consegue abastecer o recurso Y, porque o Y produz muito mais com eficiência do que o X, então ele não consegue abastecer ele na sua total capacidade. Já ali no caso 2, os recursos Y, ele é fornecedor do X, ele também operando com 75%
desse tempo disponível. Então o X ele acaba sendo esse gargalo que a gente vê. Se o Y ele trabalha 100% do tempo, acabaria criando um estoque antes do X. Então, quer dizer, ele produz muito mais rápido e o X não dá conta dessa demanda que o Y está mandando para o X. Então acaba acumulando. Certo? Aqui deu para a gente entender um pouquinho. Caso 3, descendo, caso o Y trabalhe em ritmo 100% dos estoques, que se formaria antes da montagem do produto, e tendo uma capacidade do X, ele acabava ficando limitada. E no caso 4, o X já utiliza a capacidade máxima, porém, neste caso, como a demanda é contínua, é limitada, ela tem um limite, o Y deve operar com 75% para não gerar estoque. Então, como a gente vê, tudo é uma programação da potencialidade de cada um deles, tanto do X quanto do Y. Dá para a gente ver cenários bem diferenciados. Esses tipos de recursos, lembra que a gente ia falar dos novos recursos que ele teriam como capacidade dos princípios. Princípio 1, ele traz para a gente a variação da capacidade, que são inevitáveis na organização para causas de variedade cada vez maior, mais exigência do cliente. Então eles têm que fazer produtos diferenciados com a capacidade muito maior para poder continuar, digamos, concorrendo no mercado, disputando. Já no princípio 2, ele já traz a utilização dos recursos que não são gargalos, não é determinada por sua disponibilidade. Então ele traz as situações bastante comuns dentro das empresas, relação entre as horas trabalhadas, as horas disponíveis, como métrica de desempenho. Então ele avalia de vários ângulos todo o sistema. E o princípio 3, ele traz também quando os recursos é ativado. Então ele acaba produzindo além dessa capacidade do gargalo. Ele não gera ganhos, ele está aumentando o estoque. A gente falou agora um pouco dos tipos de recursos. Antes a gente estava falando dos princípios e agora a gente vai falar da preparação da máquina. Então aqui no princípio 4 dessa figura que a gente vai trazendo, ele mostra que um tempo qualquer de ganho no gargalo significa ganho para o sistema total da empresa, como a gente vai observar nessa figura. Então dá para ver essa comparação do Y e do X. E o princípio 5º, nessa figura mesmo, dá para a gente ver o tempo ganho na preparação de um processo. Não significa ganho, apenas um aumento ocioso de trabalho, de máquina. Poderia estar produzindo mais e não está. Então essas características são exclusivas dos não gargalos. Falando um pouquinho sobre o tamanho desses lotes, então esse é o princípio 6, que ele já traz um ponto de vista desses recursos. Então no caso dos lotes de processamento, é mais importante sobre a ótica do fluxo. Ganha o peso no lote de transferências dentro da empresa. Então ali ele já está fazendo uma coisa de escala, uma coisa já em lote. Vou produzir tantos em amarelo, depois tantos em vermelho. São lotes separados que assim eles vão produzindo. Não necessariamente tem que ser modelos diferentes, mas geralmente se encaixa dentro desse modelo. Os princípios 7, trazendo também sobre referências dos lotes. Então o lote de processamento ele deve ser bem variável, como a gente viu. Pode ser em produto, em cor. Então, o cálculo, o tamanho desses lotes deve levar em conta os custos de carregamento dos estoques, como que vai ficar isso para poder produzir, e os custos que eles vão ter, como preparação, as necessidades do fluxo, da tipologia dos recursos, como que vai ser isso para poder chegar dentro da empresa. Vai ter um custo talvez um pouco diferenciado através da logística. E também falando sobre agora os efeitos das incertezas. Aí a gente está falando do princípio 8, que já traz os gargalos, que eles vão acabar determinando esse fluxo do sistema, dos seus estoques. Então, considerando o tamanho, o estoque também, eles vão ser definidos pelo esse gargalo, e aí deve haver estoques de segurança para poder não faltar na produção. Protejam essas variações estatísticas. Você não precisa parar a produção igual que a gente viu até chegar ao produto. Então tem que ter um estoque ali, sei lá, no mínimo de 3 dias de folga para você poder se planejar caso algo errado. E o princípio 9, ele traz a programação de atividades,
que nada mais é do que a capacidade produtiva, né? Ela deve ser simultânea, acontecer todas elas em conformidade, ou seja, não é possível determinar um layout, determinar um lime time de uma determinada operação sem que seja feita uma programação. Você não vai simplesmente colocar lá e vão sair produzindo e vão ver o que dá. Não, você tem que ter uma programação. Aí eu preciso entregar até o final do dia ou produzir 100 peças, 1000 peças, depende da capacidade, mas ela completa, passando por toda a empresa, por todo o maquinário, sem deixar nenhuma mão de obra ociosa, ou de maquinário ou humana. Assim a programação fica redondinha. Assim eu vou trazendo também um Uni que vai colaborar com a gente. Então, como funciona esse OPT e colaborando aí com a nossa fala. Essa manufatura ela tem diversas restrições, como visualização aí de mercado, de fornecedores, políticas corporativas, capacidade de processamento. Mesmo que haja aí alguns gargalos, sempre vai haver recursos restritos críticos dentro da empresa. Pode ser de mão de obra, faltou alguém que ele é o único que saberia operar uma máquina, determinada máquina. Poderia ser a falta de um produto no mercado, a demanda está muito grande, mas não tem quem entregue esse produto, está escasso. E assim, falando um pouco sobre o RRC, ele vai acabar estabelecendo prioridades de trabalho para os demais recursos dentro da empresa. Então ele vai abastecer o RRC durante todo o tempo em que a empresa estiver sendo demandada, em que os produtos estejam em demanda, então determinando o ritmo de trabalho dos demais recursos. É importante também a gente ter em conta, a gente lembrar que deve ser protegido os estoques de segurança, os pulmões, vamos chamar assim, que vai assegurar o abastecimento quando surgem problemas nos recursos, ter um respiro. E o tamanho também dos estoques, muito importante, que são ligados entre os estoques de segurança e a primeira operação produtiva, que é chamado de corda, que ela depende do estoque para evitar a produção em excesso, acabar elevando os custos para a empresa. Ela vai trazendo conforme a necessidade. Pode trabalhar naquele segmento, como eu falei, dependendo da distância da empresa, ela pode trabalhar com o estoque do próprio fornecedor. E assim a gente vai falando um pouco sobre as decisões UPT. Então aqui ele identifica as restrições desse processo do RRC, que seria os recursos que restringe a capacidade que a empresa tem de atender a demanda. Explora também as RRC, utilização máxima dos recursos, que não fique nada sobrando, subordinar as demais decisões, obter mais meios para aumentar a capacidade do gargalo e, consequentemente, aumentando a capacidade do fluxo. Essa é a ideia. Então, voltar ao início para identificar novas restrições, caso dê algum problema nesse processo. Então, identificar e recomeçar o processo já com uma melhoria. Se você já tem uma ideia de como melhorar, vai lá, recomeça, já conserta o que deu errado e assim você dá sequência na produção. Mas resumindo a teoria dessas restrições, ela acaba tendo uma aplicação do bom senso nas operações produtivas, na visão do gestor de toda a empresa, e ela tem a missão de fazer a empresa ganhar dinheiro no final das contas. Esse é o resultado esperado. E assim a gente vai terminando esse tópico 4 e assim a gente vai trazendo o Uni aqui para colaborar um pouquinho, traz aí algumas partes que a gente veio falando e vamos entrando nessa parte aí, decidindo o NOP. Esse slide eu acabei esquecendo de passar ele, mas eu já falei isso sobre as decisões e assim a gente vai entrando no último tópico, tópico 5. Então aqui a gente está falando da produção enxuta. É o sonho de toda empresa, que tudo fique andando redondinho. Então, das frases mais conhecidas pelo mundo corporativo, tem o Just Time, bem conhecido. Os livros que trazem o conhecimento, então na hora certa. Então, ele remonta alguns esforços dos pós-guerra japonesa. Ele traz ali nos períodos mais críticos que elas passaram sobre a economia, trazendo vários problemas com produtividade perante a pós-guerra. Com poucos recursos, dessa forma eles tinham que encontrar algumas formas de se recolocar no mercado, ou seja, as suas indústrias no mercado.
eles não tinham mais muito recurso, eles precisavam se recolocar, se movimentar para poder se erguer. Então, dessa forma, a montadora bem conhecida japonesa ali, a Toyota, segmento de automóveis, começou a trabalhar com essa eliminação de desperdícios, porque eles já não tinham muitos recursos, eles tinham que trabalhar com os recursos que tinha, ou seja, produzir mais com mais eficiência, sem gasto nenhum, gasto zero de ociosidade, de pessoas, de máquina, de tempo. Eles precisavam de uma coisa mais enxuta, então evitar assim os desperdícios. E assim, trazendo então a filosofia, assim o Japão ele precisava mudar principalmente as mudanças relacionadas a comportamento dos funcionários, de pensamentos, ou seja, fazer as pessoas pensarem diferente, os funcionários conseguissem contribuir com toda essa analogia de montagem. Então, esses pensamentos colaboradores, onde procuravam fazer parte do dia a dia da organização, assim trazendo ideias como produção sem estoque, mais enxuta, tentando fazer ali a eliminação desses desperdícios num fluxo contínuo, resolução dos problemas, logo que aparecia já tentar resolver. Então, como vocês vão ver, ele vai mudando várias formas dentro desse recurso para conseguir essa eficiência, ou seja, eliminar desperdício, trazendo assim envolvimento de todos, então tornando a empresa um aprimoramento contínuo. Mas então, independentemente dos níveis hierárquicos que a empresa possuía, ele buscava sempre melhores formas de realizar esse processo e, claro, eliminar os desperdícios. Então, falando em eliminar os desperdícios, a gente pode dizer que desperdício é qualquer atividade humana que absorve os recursos, mas não cria valor. E dependendo como você vai fazendo retrabalho, alguns desperdícios de tempo, de talvez trocar um estoque de lugar porque precisa usar, então você precisa verificar quanto é que vale essa hora pessoa, a hora máquina que talvez está parada, ela poderia estar produzindo, não necessariamente produzindo um produto da própria empresa, mas tentando fazer ela gerar dinheiro paralelo. Exemplo que a gente pode trazer aqui dentro dessa concepção, uma superprodução. Então, nesse caso, ela produz mais do que o necessário. Ela acaba gerando estoques desnecessários, um prejuízo para a empresa, produzindo mais do que o necessário, então gerando estoques desnecessários sem a demanda imediata para aquela produção. Então acaba ele tomando conta de um espaço que a empresa talvez necessitaria para colocar alguma produção, fazer uma logística, deixar os insumos e sendo ocupado com esse excesso de produção. Tempo de espera também muito importante a gente frisar isso, que é o tempo que os recursos não são usados, equipamentos, que eles estão produzindo algo desnecessário, transporte, então ele tem talvez uma movimentação de materiais dentro da empresa que não vai agregar valor para o cliente, muito menos para a empresa, tendo gasto com combustível, tempo de funcionário, processos também ruins, projetos ruins, como matéria-prima pouco aproveitada, com muito desperdício, processos mal desenhados, estoques principal desperdício, porém eliminação depende de muita coisa, de causas do estoque, como é que ele funciona, que tipo de estoque você tem, movimentação que acaba eliminando a forma que o trabalhador não faça movimento desnecessário, com trazer a máquina mais para próximo da outra, da onde ele vai fazendo aquela sequência. Produtos defeituosos, muito importante por causa do retrabalho, então depende da identificação para que ocorra a eliminação dessas causas. Criatividade inutilizadas, quando deixa de aproveitar a criatividade, né, você poder fazer algo com aquela ponta de estoque, quando a gente deixa de aproveitar a criatividade dos colaboradores, dos funcionários, falhas estruturais ou problemas de comunicação, então eliminar isso logo de cara. Então, se a gente observar bem todo esse cenário da figura que eu vou trazer, dá para a gente ver esses efeitos de estoques, de desperdícios, dá para a gente ver o efeito do estoque sobre problemas. Assim, o gestor ou o presidente da Toyota que a gente trouxe, ele acreditava que as indústrias elas deveriam reduzir os desperdícios, mesmo que os estoques
pareça uma forma de eliminar os efeitos dos problemas sobre o processo, né? Então, no primeiro momento, isso pode até parecer uma solução para a empresa, mas não passa de uma ilusão, isso não é real. O problema ainda vai estar lá, só que talvez um pouco mascarado com o pensamento, se achando que está tirando o estoque, está tirando os problemas, na verdade você só mudou ele de lugar. E dá para ver essa imagem da guerra dos desperdícios, onde pode ser esses gargalos. Na real, a gente deve fazer tudo que for necessário para reduzir esses estoques e ter uma possibilidade de visualizar os problemas que ficam mais expostos à fabricação dessa produção. A gente precisa solucionar alguns casos para evitar que os processos sejam impactados. Então, logo que ocorrer algum problema desses setores, você logo eliminar, se for até preciso parar a produção. Eu vou trazer uma figura que dá para a gente ver como cada figura representa. A gente vai ver essas partes de envolvimento, que dá para ver a água, que ela vai representar os estoques, as pedras, ela vai trazer ali os problemas. Então, dessa forma, a maneira do fluxo produtivo representado pelo navio, ela vai continuar o curso normal, eliminando os problemas que são as pedras. Então dá para a gente ver todo esse fluxo envolvido dentro dessa analogia. Deixa eu ver se eu já trago ela aqui, que vai dar para vocês terem uma visão e entender o que eu estou dizendo. Então ali, ó, como vocês podem ver, se a água está embaixo, quer dizer, se o navio for, as pedras são o problema. Então, se você aumentar o nível da água, o fluxo do navio vai continuar na rota legal e ainda as pedras vão continuar no mesmo lugar. Eu só modifiquei algo para ter mais produtividade. Dá para a gente entender essa eliminação. Assim, a gente vai falando um pouco sobre o envolvimento de todos da corporação. Então, na filosofia da cultura organizacional, as pessoas são encorajadas a participar de todos os aspectos que a empresa tem, de todas as ideias, principalmente compartilhar as responsabilidades, talvez delegando algo na solução dos problemas para que possa enriquecer os cargos, rotacionar talvez os colaboradores, trocar ali de cargo, desenvolver habilidades múltiplas, mais de uma coisa, ele não fique ali travado somente numa certa forma, de uma parte, de uma habilidade dos colaboradores. Tudo isso com a ideia, com o intuito de quê? De estimular a participação de todos, ter umas ideias colaborativas. E agora falando um pouco sobre o aprimoramento contínuo, então a gente vai traduzindo, quer dizer, atender a demanda no momento exato que o cliente precisa, uma qualidade perfeita, o melhor possível, ou seja, sem desperdício. É claro que esse lindo pensamento são expressos em ideias, porque dificilmente as organizações elas conseguem atingir a sua plenitude, rodar em tempo total, em 100%, isso aí é muito difícil de acontecer. É o que toda empresa busca, mas realmente é um pouco complicado. O principal foco mesmo é o caminho que as organizações criam para alcançar elas, ou seja, o planejamento, a sua estratégia, ou seja, a melhoria contínua. Assim a gente vai falando um pouco sobre esses objetivos e assim trazendo algumas outras colaborações como o Uni. Os clientes acabam ficando cansados de promessas que ninguém cumpre dentro da empresa, lá na entrega. Geralmente a concorrência permite aí buscar produtos de qualidade e você acaba tentando melhorar ou trazendo melhores preços mais justos. Tudo que foi prometido no momento da venda é obrigação da empresa cumprir, né? Ou seja, ela tem que cumprir esse layout, operacionalização desses desejos dos clientes, né? Para que esses objetivos sejam atingidos no final das contas, que ele consiga a satisfação do cliente. Assim a gente vai vendo quais são elas, trazendo uma figura aqui que vai ficar bem mais clara. O preço da entrega, a qualidade, o volume, o lucro, o baixo custo. Então tudo isso aí vai entrando dentro dessa comunicação. Então quais são os objetivos desse layout? Eu vou chamar ele assim, vou trazer uma figura que ele vai trazer mais os objetivos, mais construtivo, mais visual para a gente poder ir entendendo ele melhor. E assim a gente vai falando um pouco sobre a filosofia desse layout. Então, para que todos esses objetivos eles possam ser alcançados, muitas vezes são necessárias grandes mudanças no comportamento da empresa, dos funcionários,
em toda a organização, principalmente quando se trata das pessoas, que elas devem desenvolver talvez comportamentos diferenciados para auxiliar a empresa, para auxiliar outros setores no sucesso organizacional, talvez iniciando por tentar eliminar esses desperdícios em cada pequeno detalhe de cada setor, talvez no administrativo, talvez ali a tabela da parte comercial não está entrando numa comunicação muito boa para aprovar uma venda ou uma compra através do financeiro, essa parte de informações está tendo tempos ociosos, sempre visando a melhoria organizacional. Então a gente deve seguir padronização, fica mais fácil, perfeição da qualidade, melhor o máximo possível, flexibilidade, que você não fique engessado, transparência no processo, melhoria contínua, capacidade de envolvimento desses colaboradores. E para colocar esses princípios de melhorias em prática, a gente pode utilizar algumas ferramentas que disponibiliza para a gente dentro desse processo, como troca rápida de alguma coisa, manutenção planejada, organização como limpeza principalmente, quem não gosta de trabalhar num ambiente mais tranquilo, limpo, a flexibilidade da mão de obra, também de equipamentos, você pode trocar ele de lugar, pode fazer outra coisa com ele, e assim a gente vai falando um pouco sobre os requisitos para o sucesso, para que tudo isso ocorra. Para que a implantação desse layout aconteça, a gente deve seguir alguns requisitos bem básicos, ficar mais próximo do sucesso, manter sempre os resultados globais acima do setorial, onde os gestores eles devem compreender os resultados global da empresa, os resultados como setor, departamento, ou seja, a produção mais enxuta, mas dentro de uma programação exata. Tem que observar trabalho em equipe, onde todos ficam envolvidos, participam dessa construção, autonomia nos processos, que as pessoas elas passam a tomar algumas decisões relativas aos processos de seus setores, que possam talvez agilizar algum processo decisório, sem precisar recorrer à chefia, elas acabam tendo mais autonomia e agilidade no processo decisório. Então não ficar ali muito na discussão, reunião uma atrás da outra, já tenta fazer o mais rápido possível para dar continuidade ao processo. Então a organização ela deve ser mais rápida do que os problemas, ou seja, agilidade na tomada de decisões. Certo? Assim eu vou trazendo uma outra imagem também que vai trazendo essa filosofia, como elas são estimuladas, colocadas em práticas. Aqui dentro dessa estrutura dá para a gente ver também como elas funcionam. Assim a gente vai trazendo um pouco sobre a fala das técnicas associadas, que geralmente os estoques eles servem para ocultar grandes partes dos problemas que a empresa se encontra. Pensar que essas ferramentas elas devem ser desenvolvidas para reduzir esses problemas, causando as paradas da operação. As práticas básicas do trabalho para a gente conseguir um melhor desempenho, talvez como a gente viu lá em cima, então observando a flexibilidade de responsabilidades, a igualdade no trato com as pessoas, como você quer ser tratado, então tratar o outro como você gostaria de ser tratado, independente do nível hierárquico, e autonomia para que os colaboradores, os funcionários, eles possam parar talvez até, se necessário, uma linha de produção, caso for necessário, para resolver um problema, desenvolver as pessoas com um diferencial competitivo, sempre tentar promover a qualidade de vida no trabalho para os seus colaboradores, oferecendo algo como segurança de emprego, condições de ambientes mais agradáveis. Também a gente tem que pensar um pouco sobre o projeto em manufatura, nos traz aí uma visão para evitar um projeto mal feito, que possa resultar em custos de produção, foco nas operações, então referente aos produtos, tecnologia, talvez volume de vendas, mercado, estrutura política, foco nas pessoas, resumindo tudo, e também não deixando de fora as máquinas simples e pequenas, lotes menores, talvez máquinas mais simples, menos problemas. Quando ela é muito tecnológica, deu um probleminha, então pode ser que ela mexa em toda a produção da empresa, então talvez algo mais simples
talvez seja mais eficiente. O arranjo físico e o fluxo vão aproveitar bem o espaço, a planta que a empresa tem, eliminando desperdício talvez de espaço, de estoque, então gerando o aumento da capacidade no caso necessário. A manutenção produtiva total, então eliminar os processos de produção causadas por quebras não planejadas, produção de tempo entre o final de um lote e o início do próximo, então você ter ali um cálculo legal para isso não ocorrer, minimizar o tempo de preparação, então aumentar a produtividade e a flexibilidade, envolvimento das pessoas, como a gente viu, mais responsabilidade, mais benefícios, animar a galera a continuar produzindo, visualidade, então o objetivo é permitir qualquer problema, qualquer melhoria ou qualquer informações sejam compatíveis a todos, né? Sejam compreensíveis a todos. Fornecimento, que é um relacionamento cliente-fornecedor, que integre interesse entre ambas as partes, seja bom para todo mundo. Então, trazendo ali aquela parte que a gente falou lá em cima do Kanban, que é um sistema de controle de ordem de produção, fica tudo mais organizado, ele acaba sendo coordenado pela produção de todos os itens de acordo com a demanda dos produtos finais. Então, assim, a gente consegue até trazer uma imagem que vai colaborando, ele traz os exemplos desse gerenciamento visual, fica mais fácil da gente observar como que funciona esse processo. Ali a gente vai ver a bandeja de utensílios, vamos ver também alguns pontos de reposição, ali do relógio, todas essas partes que vai trazendo para trazer mais colaboração para a empresa. E assim a gente vai falando desse dimensionamento dos Kanbans, que é o tamanho do Kanban, na verdade, né? Que ele deve considerar uma soma de cartões de produção ou de transporte, vai ter uma soma ali que a gente vai ver, o X vai ser representado pelo número total de Kanbans, o D vai ser a demanda do centro consumidor por unidade de tempo, vai ter o T que vai ser representado pelo tempo de espera do lote no centro produtivo e o TE que é o tempo de processamento do lote no centro produtor, CP que é o tamanho do lote ou a capacidade do container, né, das peças do Kanban, para você ter uma ideia de quantos produtos vão ser armazenado ali dentro, poder fazer as encomendas ou talvez colocar mais container dentro desse processo e saber também a quantidade de logística. E o F final, que é o fator de segurança. Como a gente viu, a gente conseguiu falar todo esse processo do Kanban, o dimensionamento dos Kanbans, e assim a gente conseguiu terminar, galera. Chegamos ao final dessa apostila. Espero que ficou legal, que vocês conseguiram entender razoavelmente e trouxe aí essa colaboração pra gente. Beleza? Então fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera! Então fui! Falou!